Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal e eu estou trazendo várias pecinhas, gente, simples, econômica e que vocês possam fazer aí e vender muito. Então, eu estou tendo muito pedido de peças assim práticas a serem confeccionadas e esta aqui é uma delas, tá? Um centrinho de mesa super fácil, ficou medindo 52 centímetros de diâmetro no meu ponto. Lembrando que, dependendo do material que você vai usar, a tensão do seu ponto, essa medida pode ter alterações. Aqui eu trabalhei no fio 6, eu usei barbante, eu usei o fio Apollo da Círculo, o fio 6, como eu citei, e essa cor é a cor 20, tá? Um novelinho desse aqui contém 627 metros, equivalente a 600 gramas. Para a confecção dessa peça, vamos usar em torno de 250 gramas de fio. Pode usar outro fio de sua preferência, pode trabalhar no fio 4, pode até trabalhar no fio 8 e usar aí como tapete, porque no decorrer da aula eu explico como você fazer a peça maior ou menor se você desejar. As explicações estão detalhadas carreira a carreira. Além do fio, também nós vamos precisar de uma agulha de crochê 3,5 mm, cola pano da Círculo para os arremates finais e uma tesoura para nos auxiliar nos arremates. E lembrando sempre vocês que todos esses materiais vocês encontram com segurança e facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal há 7 anos. E o link do site consta logo abaixo na descrição do vídeo. É só você clicar, vai direto fazer suas comprinhas e recebe aí na comodidade de sua casa. Vou iniciar o meu trabalho com o círculo mágico, tá? Vou explicar detalhado, mas se você está iniciando na arte do crochê, tem dificuldade? Pode iniciar com 6 correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo, que dá super certo. Círculo mágico deixa uma pequena sobrinha. Envolva aqui, gente, olha, em 2 dedos, 3 dedos, como você achar mais prático. Aqui em 2 dedos, o fio que vem do novelo, eu já jogo ele pra cima aqui, ó, da minha sobrinha, apoio aqui com o meu dedo anelar, a agulha eu passo por baixo da minha sobrinha e busco o fio que vem do novelo, eu já vou girando, olha, pra criar aquela laçadinha aqui. Busco o fio, já está pronta a minha primeira correntinha, pode soltar que já está pronto o círculo. Subo mais 2 correntinhas pra ficar na altura de um ponto alto. Nós vamos ter aqui dentro do círculo um total de 11 pontos, esse aqui já conta como primeiro. Laço, volto dentro do círculo, o segundo ponto alto. Laço, dentro do círculo, o terceiro ponto, até completar 11 pontos aqui, contando com as 3 correntes iniciais, ou seja, eu já tenho 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Vou completar os 11, já volto aqui com vocês. Concluindo aqui, meu 11º ponto alto, 11 pontos trabalhados dentro do círculo, dou aquela alongada. E aquele fiozinho aqui da sobrinha, olha, é só puxar agora, gente, olha. E deixa o nosso círculo bem fechadinho. Você que iniciou com 6 correntes, também dá pra deixar bem fechadinho, tá? Retomo aqui o trabalho e finalizo com ponto baixíssimo aqui no pezinho da terceira correntinha. Então, vamos finalizar aqui no pezinho da terceira correntinha. Eu melhorei um pouco a iluminação pra vocês. Olha, lá onde nós iniciamos. Busco o fio, ponto baixíssimo. Primeira carreira. 11 pontos altos dentro do círculo. Subo aqui agora um total de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. 3 faz a vez de um ponto alto e 2 correntinhas de intervalo. Laço o fio, vem no ponto do lado, não vamos pular ponto, tá? Vamos trabalhar nos 11 pontos que temos da carreira anterior. Então, eu venho no próximo, um ponto alto. Então, eu já tenho aqui um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Porque as 5 correntes, como eu citei, 3 faz a vez de um ponto e 2 de intervalo. Repito aqui as 2 correntinhas de intervalo agora. 1, 2. Laço, vem no próximo ponto, um ponto alto. Nós vamos ter aqui 11 pontos com 2 correntes de intervalo cada um. 2 correntes, venho no próximo, já é meu 4º ponto alto. 2 correntes, venho no próximo, o 5º ponto alto. E sigo assim por toda a volta. Finalizando aqui minha carreira, 2 correntes, tenho apenas um ponto a ser trabalhado, meu último ponto, o 11º, 2 correntes e finalizo com ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha, daquelas 5 que subimos lá no início, de baixo para cima, 1, 2, 3, bem no pezinho, deixando 2 ali de intervalo. Eu faço um ponto baixíssimo sobre a terceira. 11 pontos com 2 correntes de intervalo cada um. Venho já nesse primeiro intervalinho de 2 correntes e faço um baixíssimo também. Daqui eu subo 3 correntes, à altura do meu primeiro ponto alto. Nesse mesmo intervalo, eu faço mais 2 pontos altos, 1 e 2.
ficando com um bloco de 3 pontos altos, contando com as 3 correntes iniciais. Agora, eu faço apenas uma corrente de intervalo, quem preferir pode fazer 2, vai depender da tensão do seu ponto. Se repuxar, seu ponto for muito apertado, faça 2 correntes entre um bloco e outro. Eu vou manter uma corrente de intervalo, venho no próximo bloco, aliás, 3 pontos altos. Construí aqui o meu segundo bloco de 3 pontos altos. Entre um e outro, uma corrente. Próximo espaço, 3 pontos altos. E sigo com essa mesma repetição por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira, fiz meu último bloco de 3 pontos, uma corrente e sempre vamos finalizar, olha, no pezinho da terceira correntinha, lá onde a gente inicia a carreira. Ponto baixíssimo. Agora, gente, é só repetição. Como eu citei no início, é uma peça muito prática e rápida também de ser confeccionada. Sempre que finalizar aqui com baixíssimo, nós vamos já daqui subir 3 correntes, à altura do primeiro ponto. Quem preferir pode subir 2. Nos pontos demais, sempre ponto sobre ponto e sobre o último, 2 juntos, que é o nosso aumento. Aqui já é meu último ponto, olha. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto. Então, nossos bloquinhos agora passam a ter 4 pontos. Uma corrente, vem no próximo bloco, ponto sobre ponto. E sobre o último ponto de cada bloco, 2 pontos altos sobre ele. 2 sobre o mesmo ponto. 1 e 2. Uma corrente e repete nos demais. Mais uma carreirinha aqui, finalizando juntinho com vocês, meu último bloco, uma corrente e sempre aqui no pezinho da terceira correntinha, um baixíssimo. E agora é só repetição, como eu já citei, eu vou adiantar minhas carreiras e já volto trazendo mais dicas para vocês. Finalizei aqui, subo as 3 correntes, altura do primeiro ponto, trabalho nos demais ponto sobre ponto e sempre sobre o último ponto de cada bloco, eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto, mantendo o nosso aumento. Certo? Ponto sobre o último, 2 juntos. Nessa carreira, já tenho um total de 5 pontos altos em cada bloco. Uma corrente e repito nos demais. Já venho no próximo, ponto sobre ponto. Aqui já tenho 2. Aqui o terceiro. E aqui é meu último ponto, eu trabalho 2 juntos. O quarto e o quinto. Uma corrente e repito nos demais. Vou adiantar as carreirinhas e já volto trazendo mais dicas aqui para vocês, tá? Porque é uma peça prática, rápida. Olha, eu já tenho uma pronta aqui, você pode fazer em várias cores. Aí, mais pra frente na videoaula, eu dou a dica de como você fazer maior, os cuidados que você deve ter também, tá joia? Bom, pessoal, já adiantei aqui minha peça, eu trabalhei um total de 12 carreiras, a contar aqui do miolinho, do início do nosso trabalho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu fiquei no total de 12 pontos altos em cada um aqui dos meus bloquinhos. Caso você queira sua peça maior, é só você continuar por mais carreiras. O importante é que seja números pares aqui, tá? Por exemplo, na próxima carreira, se eu der continuidade, eu terei 13 pontos, e na próxima, 14. Então, quando você tiver números pares, você dá continuidade ao trabalho. Então, você pode fazer maior ou menor se você desejar. Agora, nós vamos fazer as diminuições. Eu deixo o primeiro ponto aqui de base, aonde eu acabei de finalizar, e venho, olha, sobre o segundo ponto, um baixíssimo também. Estando aqui sobre o meu segundo ponto, eu subo 3 correntes, ou 2, quem preferir, tá? É o nosso primeiro ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Eu vou deixar o primeiro ponto, assim como nós já deixamos aqui o primeiro, e vou deixar o último também. Ou seja, nesta carreira, eu terei um total de 10 pontos altos. Aqui já é o meu quinto ponto, ponto alto sobre ponto alto. Aqui o meu 7º ponto alto, o 8º, o 9º e o 10º. Reparem que o último ponto aqui da base, né, do meu bloquinho, eu deixei sem trabalhar e pulei o primeiro ponto também. Vou fazer aqui um cordão de 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. O meu ponto é bem justinho, se o seu for mais soltinho, você pode fazer até 3 correntes. Venho no próximo bloco e repito o mesmo procedimento, pulando o primeiro ponto. A partir do segundo, olha, ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. E deixo o último sem estar trabalhando.
ficando no total de 10 pontos altos. Aqui já é o meu 9º ponto e aqui o 10º. O último eu deixo sem trabalhar, assim como pulamos o primeiro. Novamente, eu faço um cordão aqui de 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Venho no próximo bloco e repito, pulo o primeiro, ponto sobre ponto e deixo o último. Vamos trabalhar dessa forma agora por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando meu último bloquinho aqui de 10 pontos. Aqui eu deveria fazer 4 correntes e finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Ao invés de fazer 4 correntes, olha só, para que a finalização fique bacana nas próximas carreiras, vamos fazer da seguinte forma: 2 correntes, laço o fio, venho aqui onde eu iria finalizar, olha, no pezinho da terceira correntinha, busco o fio e passo por dentro das 3 cordinhas. Então, aqui dá um ar, olha, que eu fiz 4 correntes, tá? Então, daqui, eu já dou início à próxima carreira. Se eu fizer essas 4 correntes e finalizasse aqui, eu teria que iniciar a partir daqui. Só que no intervalo de 4 correntes, a gente precisa ter 2 pontos altos. Fazendo dessa forma, eu já fico no intervalo. Vamos repetir mais uma vez. Sempre 4 correntes, ou menos se seu ponto for mais soltinho, tá? Vai depender da tensão do seu ponto. Nesse último intervalo, ao finalizar, eu faço 2 correntes, bem soltinha, laço o fio, venho na terceira correntinha lá onde iniciamos, busco o fio, fiquei com 3 laçadas, passo por dentro das 3 laçadas, ok? E já fico aqui no intervalo. Subo 3 correntes, altura do meu primeiro ponto alto. Nesse mesmo intervalo, eu faço mais um ponto alto, ou seja, 2 pontos altos aqui no intervalo. Trabalho ponto sobre ponto aqui sobre 4 pontos para dar um total de 6 pontos. Os 2 que eu já tenho no intervalo e mais 4 aqui da base. Então, eu venho aqui no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Já tenho um total de 6, contando com os 2 aqui do intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço 2 correntes bem folgadinha, quem preferir pode fazer 3 se o ponto for mais soltinho. Pulo 2 pontos de base, venho no próximo, trabalho os 4 pontos que eu tenho aqui restantes da minha base, aqui já é o terceiro e aqui o quarto. E no intervalo de 4 correntes à frente, eu faço 2 pontos altos. 2. Essa será a nossa repetição por toda a volta. Nós vamos ter agora sempre 2 blocos, olha, de 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. 2 correntes, pulei 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma corrente apenas, porque aqui o espaço é bem pouco, tá? Venho no mesmo intervalo ainda, de 4 correntes, e faço 2 pontos altos, já iniciando meus próximos bloquinhos aqui à frente. 2 pontos no intervalo. Agora, eu faço 4 pontos aqui da base. 1, 2, 3 e 4. Completando o meu bloco de 6 pontos, certo? Aqui eu faço 2 correntes, pois eu vou pular 2 pontos de base, venho no próximo e trabalho os 4 pontos restantes. Aqui o segundo, terceiro e o quarto. Venho no intervalo, 2 pontos altos. E 2, completando mais um bloco de 6 pontos. Aqui, como a distância é pequena, eu faço apenas uma corrente, venho no mesmo intervalo, 2 pontos altos, já iniciando meus próximos blocos de 6 pontos, olha. E 4 pontos aqui da base. Já completei aqui mais um bloco de 6 pontos. 2 correntes, pois aqui eu pulo 2 pontos, trabalho os 4 restantes. Quatro pontos e no intervalo, 2 pontos. Uma corrente, no mesmo intervalo ainda 2 pontos para dar seguimento aos próximos bloquinhos. Ok? Essa será a nossa repetição por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira, estou finalizando meu último bloco de 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho um aqui no intervalo já, e o segundo, meu 6º ponto.
Faço aqui uma correntinha de intervalo, porque eu estou aqui no intervalo de 4 correntes, e finalizo, olha, com ponto baixíssimo lá no pezinho da terceira correntinha, onde nós iniciamos. Agora, gente, olha, minha peça ficou dessa forma aqui, o meu ponto, ele é bem justinho. Se eu continuar sem aumento, a minha peça vai querer virar aquele chapéuzinho que a gente não gosta. Mas a partir de agora, olha, finalizou aqui, não vamos pular ponto. A partir daqui mesmo, já subo as 3 correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Venho trabalhando ponto sobre ponto nos demais, e sobre o último ponto aqui nessa carreira, eu trabalho 2 pontos altos juntos. Então, já tenho aqui 3 pontos, aqui no próximo o quarto, no próximo o quinto, e aqui sobre o sexto ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, 1 e 2, no mesmo ponto. Fiz um aumento para que minha peça não venha virar um chapéuzinho, tá? 2 correntinhas bem folgadinha, quem preferir faça 3. Venho no próximo bloquinho, ó. Ponto sobre ponto, já sobre o primeiro ponto. E sobre o último ponto, eu faço 2 pontos altos sobre ele. Aqui já é meu quarto ponto, o quinto, e aqui sobre o último eu trabalho 2 juntos, o sexto e o sétimo. 2 correntes e repito nos demais. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, fiz meu último bloquinho de 7 pontos, 2 correntes, e sempre finalizando aqui, olha, no pezinho da terceira correntinha, com ponto baixíssimo. Vai iniciar a próxima carreira, gente, não tem segredo. Daqui já sobe 3 correntes. Quem preferir pode subir 2, tá? Equivalente a um ponto alto. Vamos sempre trabalhar, olha, ponto sobre ponto nos demais. E sobre o último ponto, vamos trabalhar 2 pontos altos juntos, mantendo aqui o nosso aumento para que o nosso trabalho não venha criar um chapéuzinho, tá? Emborcar, como muitos dizem também. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobre o último ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, 1 e 2. Ficando nesta carreira com um bloco de 8 pontos. Mantenho as 2 correntes, passo para o próximo, já no primeiro ponto, olha. Ponto sobre ponto e sobre o último, 2 juntos. Chegando aqui sobre o último ponto da base, 2 pontos altos sobre ele, ficando com 8 pontos em cada bloco. 2 correntes e repito nos demais. Bom, pessoal, aqui eu adiantei mais uma carreirinha, eu estou com um total de 8 pontos em cada bloquinho, olha, sempre 2 juntos aqui no último ponto. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora eu vou adiantar mais algumas carreiras com essa mesma repetição. Sempre que finalizar aqui com ponto baixíssimo sobre a terceira correntinha, olha, já sobe 3 correntes iniciais, que faz a vez do primeiro ponto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais. E nesta carreira eu teria um total de 9 pontos, pois sobre o último eu trabalho 2 pontos altos. Aqui já tenho 4, 5, 6, 7... E sobre o último, 2 pontos altos juntos, o oitavo e o nono. Na próxima carreira terei 10, na próxima 11 e assim por diante. 2 correntes eu mantenho, venho no próximo bloco e repito, ponto sobre o último, 2 juntos. A dica que eu vou trazer para vocês, olha, meu ponto é justinho e está certinho. Mas caso o seu ponto seja mais soltinho e a sua peça queira criar babado, você vai fazer da seguinte forma. Aqui estamos no total de 9 pontos. Se tá criando babado, na próxima carreira você não faz esse aumento. Você trabalha ponto sobre ponto, mantém os 9 pontos na próxima carreira. E na próxima você faz o aumento. Ok? Então, se criar babados, ficar assim querendo emborcar, não faça aumento na próxima carreira. Trabalhe ponto sobre ponto, repete a carreira com a mesma quantidade de pontos. Tá joia? Vou adiantar, então, aqui eu estou aqui, ó, nessas carreirinhas de bloquinhos, eu estou com 1, 2, 3, estou iniciando a quarta. Aí, eu já volto mostrando pra vocês quantas carreiras eu trabalhei, com quantos pontos eu fiquei em cada bloco. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha peça, eu trabalhei um total, olha, de 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, e fiquei no total de 10 pontos altos em cada um dos meus bloquinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caso você queira fazer a peça maior, é só você dar continuidade. A cada carreira, ponto sobre o último, 2 juntos. Aqui onde eu havia feito 2 correntinhas de intervalo, nas carreiras anteriores,
Nas últimas carreiras, eu trabalhei somente com uma correntinha, para que meu trabalho não venha a criar babados. Tá joia? Então, você pode fazer maior, mas se vir a criar babados, você repete na próxima carreira a mesma quantidade de pontos e na próxima você faz aumento, conforme eu já havia citado. E se precisar, diminua aqui a quantidade de correntinhas de intervalo, assim como eu fiz, tá? Bom, agora nós vamos fazer aqui o acabamento e eu preciso estar sobre o meu terceiro ponto de base. Independente de quantos pontos você tem aqui, você sempre vai deixar os 2 primeiros e vai deixar os 2 últimos sem trabalhar, de cada bloco. Então, estou sobre o meu primeiro bloco, finalizei com baixíssimo aqui na terceira correntinha, venho no próximo ponto, olha, um baixíssimo também, e no próximo, um baixíssimo. Estando sobre o meu terceiro ponto, eu já deixei 2 aqui para trás. Subo 2 correntes à altura do primeiro ponto baixo, é ponto baixo agora. No próximo, o segundo baixo. Aqui o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Os 2 últimos deixamos sem trabalhar também, vamos ter um total de 6 pontos baixos agora sobre cada bloco. Vou fazer aqui agora um cordão de 6 correntes bem folgadinha. Quem preferir, tiver o ponto mais apertadinho, pode fazer 7 correntes, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou pular os 2 últimos aqui e no próximo bloco eu já pulo os 2 primeiros. Venho sobre o terceiro ponto e faço um ponto baixo. Já é o primeiro ponto baixo do bloquinho de 6. Venho no próximo o segundo, aqui o terceiro, o quarto no próximo, o quinto no seguinte e o sexto. Um sobre cada ponto. Deixo os 2 últimos sem trabalhar, assim como nós pulamos os 2 primeiros. Novamente, um cordão de 6 correntes bem folgada. 3, 4, 5, 6. Quem preferir, gente, olha, pode fazer 7, tá? Dá uma pequena diferença. Venho no próximo bloco, pulo os 2 primeiros e sobre o terceiro, o primeiro baixo. Já do nosso bloquinho de 6 pontos baixos. Terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Deixo os 2 últimos. Faço o cordão de correntes e repito por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira junto com vocês, fiz aqui meu último bloquinho de 6 pontos, pulando os 2 primeiros e deixando os 2 últimos. Vou fazer meu último cordão de 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se preferir, faça 7. Aqui são as 2 correntinhas iniciais que faz a vez do nosso primeiro pontinho baixo. Eu venho no pezinho da segunda, olha, um baixíssimo. Finalizamos a carreira. Próxima carreira eu vou caminhar novamente até o terceiro ponto baixo agora, então eu venho aqui sobre o segundo, um baixíssimo, e sobre o terceiro, olha, eu já entro aqui sobre o terceiro ponto e faço direto um baixo, aonde eu vou finalizar a carreira quando eu der toda a volta, nesse baixo aqui. Venho no próximo, o segundo baixo. Teremos apenas 2 pontos baixos, pulando os 2 primeiro e deixando os 2 últimos. Não faço correntinha de intervalo, mas quem preferir pode fazer. Laço o fio, já vou direto aqui no intervalo de 6 correntes e faço 11 pontos altos aqui dentro. Olha, eu dou uma alongada nesse primeiro ponto para não repuxar aqui. Mas quem preferir pode fazer uma correntinha de intervalo, tá? Aqui o segundo. Cuidado também, gente, para não deixar eles ficarem amontoados, tá? Um sobre o outro, deixa bem certinho do ladinho do outro. Aqui o quarto, o quinto, eu vou sempre alongando, ó, para que eles fiquem na mesma altura. O sexto, sétimo, oitavo, nono. Aqui meu 10º ponto e o 11º. 11 pontos. Venho no bloco de 6 pontos baixos, pulo 1, 2. Sobre o terceiro, olha, um baixo e no próximo, o segundo. Deixo os 2 últimos. Já laço o fio, venho para o próximo intervalo de 6 correntes e trabalho 11 pontos altos. Se o ponto for muito justinho, pode fazer 12 pontos. Ou fazer intervalo de correntinhas aqui para entrar no bloco de 12 pontos e para sair também, tá? Eu estou indo direto, olha, sem fazer correntinha de intervalo. Quando eu venho aqui, eu não faço correntinha. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7º, o 8º, o 9º, 10º e 11º.
E sem correntinha, eu já vou direto aqui no meu bloco de 6 pontos baixos, pulo os 2 primeiros, sobre o terceiro, um baixo, e no próximo, o segundo. Ok? E seguimos com essa mesma repetição por toda a volta. Finalizando mais uma carreira, meu último bloco aqui de 11 pontos altos. Venho aqui, gente, olha, naquele primeiro pontinho baixo que fizemos da carreira anterior, olha, e faço um ponto baixíssimo. Finalizamos mais uma carreirinha, tá? Agora, para dar um acabamento aqui na nossa peça, eu vou vir contornando com o ponto siri, tá? Que é o pontinho baixíssimo, com uma correntinha de intervalo. Então, eu já fiz um baixíssimo sobre o primeiro ponto baixo. Toda vez que chegar nesses 2 pontinhos baixos que eu tenho entre um bloco e outro, olha, eu tenho 2 baixos. Eu faço um ponto baixíssimo no meio dos 2. Então, aqui eu estou sobre o primeiro, eu venho aqui, ó, no meio, entre o primeiro e o segundo, busco o fio e faço um baixíssimo, já dando início ao meu acabamento aqui. Depois do baixíssimo, eu faço uma correntinha, tenho os 11 pontos à frente. No primeiro, olha, um baixíssimo e uma corrente. Próximo, um baixíssimo e uma corrente. Só isso, em todos os pontos, ó. Busco o fio, baixíssimo, e uma corrente. Não laço o fio, é baixíssimo. Só busco o fio lá e não esquece de fazer uma corrente, que dá esse efeito torcidinho aqui na peça. Próximo ponto, busco o fio baixíssimo, uma corrente. Aqui no último ponto, baixíssimo. Sempre um baixíssimo, uma corrente. Cheguei nos 2 pontinhos baixos, eu vou lá no meio, entre o primeiro e o segundo, olha, um baixíssimo, uma corrente, e já passo para o próximo bloco. No primeiro ponto, um baixíssimo e uma corrente. Próximo, um baixíssimo e uma corrente, em todos os pontinhos. E vai dando esse efeito bem bacana aqui, olha, no acabamento. Quem preferir pode fazer somente ponto baixo, e quem preferir pode fazer o ponto caranguejo também, que é voltando para trás, esse mesmo procedimento, mas indo ao lado contrário, que dá um outro efeito. Eu gosto desse efeito aqui do ponto siri, porque ele é bem prático, e olha que bacana que vai ficando, ó. Vai dando um efeito bem bacana. Você pode fazer esse ponto siri com outra cor, tá? Um fio dourado, que fica muito bacana também. Sempre uma corrente, próximo ponto baixíssimo. Finalizando aqui, o último ponto baixíssimo sobre o último ponto de base. Uma corrente, venho entre o ponto baixo, os 2 que eu tenho, um baixíssimo, aí já faço uma corrente e vou para o próximo bloco e repito por toda a volta. Bom, pessoal, já dei toda a volta aqui com esse procedimento, com esse pontinho siri, olha que lindo que fica. E lembrando mais uma vez que você pode fazer com outra cor de fio. Por exemplo, esse aqui, que é o Encanto da Círculo, fica maravilhoso. E usar a cor de sua preferência, tá? Vou fazer meu último pontinho, já fiz uma correntinha. Meu último pontinho aqui, o baixíssimo, olha. E agora, eu finalizo aqui onde nós iniciamos, com o ponto baixíssimo também. E agora, é só cortar o fio, deixo uma pequena sobrinha, que a gente sempre deixa. Passo aqui por dentro dessa laçadinha, olha, e puxo. Levo esse fiozinho para o lado avesso e vamos fazer o nosso arremate. E aquele arremate simples, tá? Que a gente sempre faz em nossos trabalhos. Olha, aqui do avesso já da minha peça, no lado avesso, eu trago o fiozinho, divido ele em 2 partes. Estou usando aqui o fio 6, então 3 cabinhos aqui para cada lado. Passo ainda por um fiozinho aqui, para poder dar uns 2 nozinhos bem de leve, para não repuxar o meu trabalho lá na frente. Primeiro eu dou um pouco mais levinho, o segundo eu já posso apertar um pouquinho mais. Esse excesso eu venho escondendo por todos esses pontinhos aqui, eu tenho bastante. Corto rente e dou um pinguinho da cola pano da Círculo, que eu sempre uso para fazer aqui os meus arremates.
Prontinho, pessoal, já fiz aqui os meus arremates e assim eu finalizo mais uma videoaula aqui com vocês, uma peça simples que você pode fazer maior ou menor se você desejar, em outras cores e com o fio de sua preferência e encantar vários lugares especiais aí na casa e vender muito também, porque se trata de uma peça super fácil a confecção e muito econômica também. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de me acompanhar a mais essa aulinha. Se gostou, eu vou pedir para vocês deixar aquele like que me ajuda muito na divulgação e o crescimento do meu canal. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!